Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje, a gente tem em mãos uns trechos bem instigantes de um material, A Mente de Cristo, Consciência e Propósito. A ideia central, assim, que parece permear essas notas, é que nosso aprendizado aqui tem um objetivo maior, sabe? Uma espécie de consciência a ser alcançada. E o ponto de partida que o texto dá pra gente é uma citação bem conhecida, né? Mas que talvez a gente não pare muito para pensar no que significa. Nós temos a mente de Cristo. O que será que essa fonte quer dizer com isso, hein? Pois é. Pelo que se lê, não parece ser a mente comum, aquela que a gente usa para resolver problema do dia a dia ou para as tarefas racionais. O material sugere algo diferente, uma perspectiva talvez mais elevada. Exatamente. O texto posiciona essa mente de Cristo, que ele também chama de consciência espiritual ou, até, olha só, de quarta dimensão. Quarta dimensão. Interessante esse termo. Sim, sugere um plano de percepção além do tridimensional que a gente conhece, né? E ele coloca isso como um objetivo fundamental dentro do que descreve como o misticismo cristão. Mas o curioso é como o autor traça paralelos. Ah, é? Com o quê? Ele diz que essa meta é parecida com a busca pela mente de Buda, no Oriente, ou pela consciência de Deus na tradição hebraica. Então, o foco parece ir além da denominação, sabe? Aponta para um estado de consciência superior como um objetivo humano, visto por lentes diferentes. Entendi. Quer dizer, não é exclusivo de uma tradição, mas algo mais universal nesse sentido de consciência elevada. Exato. Bom, então a nossa missão hoje é tentar desvendar, com base nesses trechos, o que caracteriza essa tal mente de Cristo. Como ela se diferencia da nossa maneira, digamos, habitual de ver o mundo e, talvez o mais importante, qual é o caminho que o texto propõe para quem busca desenvolver essa percepção. Parece uma jornada e tanto. Vamos começar a desembrulhar isso. Vamos lá. Uma das primeiras coisas que, assim, salta aos olhos no material é a diferença radical na forma de lidar com o julgamento. O texto descreve a mente humana comum como aquela que opera baseada nas aparências, né? Nos nossos códigos, nos padrões de certo e errado. A gente vê algo que considera errado e a reação quase instintiva é condenar, apontar o dedo. O autor usa uns exemplos bem fortes. Sim. Ele menciona o desejo de vingança, né? Isso. Vingança contra quem magoa a gente. Exigir punição severa para quem comete um crime. Até a imagem histórica de querer apedrejar quem transgride as normas sociais. Fica bem clara essa tendência ao julgamento baseado no erro que a gente vê, né? E é justamente aí que o texto apresenta o contraponto. A mente de Cristo, como está descrita ali, operaria a partir de um lugar, completamente diferente. A resposta não seria a condenação baseada na aparência do ato. Mas seria o quê, então? Seria algo como, nem eu te condeno, ou os teus pecados sejam perdoados. O material menciona até aquela ideia de perdoar 70 vezes 7. 70 vezes 7 é muito. Pois é. Ou dar a capa a quem pede a túnica. São respostas que desafiam completamente a nossa lógica habitual de justiça e retribuição, né? Parece quase, contra-intuitivo, não acha? Perdoar tanto assim, ou não reagir a uma ofensa, a um erro aparente. Como que o texto explica essa capacidade de não julgar? Então, o ponto-chave, segundo a fonte, é que essa ausência de julgamento externo não é só uma questão de ser, bonzinho ou tolerante. Ah, não é só isso? Não. Ela seria o resultado natural de operar a partir de uma consciência que enxerga além da superfície, além do erro aparente. O convite no texto é para não julgar segundo as aparências, mas julgar segundo o reto juízo. Reto juízo? O que seria isso? Esse reto juízo, pelo que dá a entender, parece significar uma capacidade de perceber a realidade mais profunda da pessoa ou da situação, sabe? Para além da falha momentânea. É uma mudança, assim, fundamental de perspectiva interna. A pessoa deixa de se basear só nos critérios limitados e reativos da mente focada no erro visível. Entendi. É ver com outros olhos, literalmente. Exatamente. Isso me leva a outra distinção que o material faz e que eu achei
particularmente radical. Tem a ver com a fonte da nossa vida e do nosso sustento. Ah, sim, esse ponto é bem forte mesmo. Porque, normalmente, como a gente pensa sobre isso? Saúde vem do corpo funcionando bem, né? Coração, rins. E o sustento vem do dinheiro, do emprego, dos recursos externos. A gente olha a conta bancária para saber o que pode ou não pode fazer. É essa visão padrão que o texto descreve, certo? Sim, a gente vive muito a partir dessa perspectiva material, física. Mas o texto propõe uma inversão, completa dessa lógica para quem começa a acessar essa tal mente de Cristo. Uma inversão, como assim? Ele sugere que, mesmo alcançando só uma pequena medida dessa consciência, a dependência fundamental muda. Aquela preocupação excessiva com recursos externos, que ele simboliza com bolsa ou alforge, diminuiria drasticamente. Tá, mas por que diminuiria? Qual seria a lógica por trás disso, segundo o autor? Olha, porque nessa perspectiva, a verdadeira substância, o suprimento real, não estaria mais no dinheiro físico ou nos bens materiais. E onde estaria? Estaria na própria alma, na consciência desperta. A pessoa, ao precisar de algo, se voltaria para dentro, para essa fonte interna. O texto sugere que o necessário, então, se manifestaria externamente na forma de dinheiro ou do recurso que for, no tempo certo. Uau! E o mesmo raciocínio valeria para a saúde. A vitalidade não dependeria primariamente dos órgãos físicos, mas dessa substância da alma, dessa consciência interior. Nossa, isso explica umas afirmações bem fortes que aparecem no material. Tipo, eu sou vida eterna. Ou, eu sou o pão, a carne, o vinho, a água. Soa quase como se essa consciência interna fosse a matéria-prima de tudo. É exatamente essa ideia transcendental que a fonte apresenta. Esse eu interior, essa consciência espiritual no centro do ser, é descrita como a própria substância de toda a forma necessária, seja saúde, sustento, harmonia, o que for. Quer dizer que não são os órgãos que originam a vida, nem o dinheiro que origina o sustento. Nessa visão, não. A consciência é que seria a fonte primária de ambos. Isso, claro, redefine completamente nossa relação com o corpo, com o dinheiro, com o mundo material. Coloca a realidade espiritual e interna como fundamental. É uma mudança de paradigma e tanto, né? Sem dúvida. Certo, mas aí vem a pergunta inevitável. Se essa consciência interna é tão poderosa, como que a gente desenvolve isso? O texto oferece alguma pista prática? Porque, honestamente, parece algo muito abstrato. Sim, parece, mas olha que interessante. Aqui o material se torna até bem concreto. A orientação principal parece ser: comece exatamente onde você está, com o pouco que você percebe ter. Começar com pouco. Isso. O autor usa exemplos conhecidos para ilustrar. Lembra da história da multiplicação dos pães e peixes? Lembro, claro. Então, o mestre, segundo a interpretação do texto, não focou na escassez óbvia ali, nos poucos pães. Ele teria elevado a consciência, olhado para cima, que simboliza ir além da limitação visível, né? E, então, abençoado e partilhado aquele pouco que havia. E aí, o pouco se multiplicou. E tem outros exemplos nessa linha, né? Acho que li algo sobre uma viúva. Exato. O texto menciona a viúva endividada. A pergunta feita a ela foi: o que você tem em casa? Ela só lembrou de uma botijinha de azeite. Bem pouco. Certo. A instrução não foi buscar recursos fora, mas sim comece a derramar esse pouco azeite. E ao fazer isso, o azeite fluiu sem parar, até encher todas as vasilhas. Outro exemplo é a oferta da viúva pobre no templo. A menor moeda, mas era tudo que ela tinha. O valor não estava na quantidade, mas na entrega total do que ela possuía naquele momento. Então a mensagem central aqui é: não desprezar o pouco que a gente já tem. Seja conhecimento, um recurso, uma percepção, não julgar pela aparência de insuficiência. É isso. Precisamente. A chave, segundo o texto, é trazer para a consciência aquilo que já está presente, por menor que pareça. Pode ser uma pequena compreensão espiritual,
uma passagem das Escrituras que toca a gente, um sentimento de gratidão ou até um recurso material mínimo que se possa compartilhar. E o que fazer com isso? A sugestão é: pense sobre isso, medite, reconheça o valor do que já existe dentro ou ao seu alcance. A fonte argumenta que, ao fazer isso e ao começar a usar ou partilhar esse pouco, um princípio de multiplicação interna é ativado. Não se trata da quantidade inicial, entende? Mas da conexão consciente com essa fonte interna e da disposição de agir a partir do que já se tem. É um ato de fé na suficiência interna, mesmo diante da aparente limitação externa. Faz sentido. É como ativar o que já está lá. Isso se conecta com outra ideia que o texto repete bastante, né? Aquela de que o homem não viverá de pão somente, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. O que essa palavra significa nesse contexto? Não parece ser só a palavra falada ou escrita. Pela forma como o texto desenvolve, essa palavra de Deus parece simbolizar a própria substância espiritual, a verdade interna. É a consciência dessa presença divina e interior como a fonte real da vida e do sustento. O autor até expande a ideia original. Como assim? Dizendo que não vivemos apenas do alimento físico, o pão, mas também não vivemos apenas da respiração, dos pulmões, do coração, da força muscular, da juventude ou do dinheiro. Viveríamos fundamentalmente dessa palavra, dessa consciência da realidade espiritual interior. Então, quer dizer que cada vez que a gente resiste à tentação de acreditar que a nossa vida depende só dos fatores externos, saúde do corpo, dinheiro na conta, aprovação dos outros, e a gente se lembra de buscar essa fonte interna, essa palavra, a gente estaria praticando esse viver pelo Espírito. É exatamente esse o exercício proposto. É um redirecionamento consciente, contínuo da atenção. Em vez de focar na limitação externa, não tenho o suficiente, estou doente, sou fraco, a pessoa se esforçaria para reconhecer e se conectar com a suficiência interna, com essa verdade espiritual que o texto chama de Palavra de Deus. E o que acontece quando se faz isso? Cada vez que se faz isso, segundo o material, a pessoa se eleva acima das limitações puramente humanas e começa a operar a partir de uma dimensão espiritual, que é inerentemente ilimitada. Isso me lembra a ideia do reino de Deus dentro de nós, que também aparece no material. Não é um lugar físico, então, mas um estado de consciência. Perfeito. O texto enfatiza que esse reino não está aqui ou lá, em algum lugar físico ou futuro, mas é uma realidade interior, acessível agora. Tem passagens que dizem algo como: eu, a consciência divina no centro do seu ser, sou majestade. Eu sou seu pão, seu vinho, sua água, sua saúde, sua harmonia. Nossa! Ao reconhecer essa fonte interna como a verdadeira realidade e o verdadeiro sustento, a dependência psicológica, a ansiedade ligada aos fatores externos, condição física, opinião dos outros, flutuações econômicas, começariam a diminuir, sabe? A segurança não viria mais de acumular coisas fora, mas de habitar nesse lugar secreto do Altíssimo, que é essa consciência espiritual despertada e reconhecida internamente. O material usa umas analogias bem visuais para contrastar a vida comum com essa vida conectada à fonte interna, não é? Eu lembro de ter lido algo sobre o filho pródigo. Sim, e são bem eficazes para ilustrar a diferença. A vida humana comum, focada só no externo e no finito, é comparada à história do filho pródigo. Ele pega a herança dele, energia vital, tempo, saúde, recursos, e vai gastando, dissipando, até não ter mais nada. É uma visão de recursos limitados que se esgotam com o uso. E a outra imagem era de um lago, né? Isso, um lago isolado, sem uma fonte de entrada de água. Com o tempo e o uso, ele inevitavelmente seca. Retrata bem essa ideia de esgotamento. E qual seria a alternativa proposta pelo texto, usando essas mesmas analogias? Como seria a vida conectada à fonte? Bom, a alternativa é compreender que, ao se conectar conscientemente com a fonte interna, essa palavra de Deus, essa água da vida, essa consciência espiritual, a dinâmica muda completamente. A pessoa se torna como um lago que está conectado a um rio perene. Que recebe água constantemente. Exato.
Ele pode ceder sua água, seus recursos, seu tempo, sua energia abundantemente, porque é continuamente reabastecido pela fonte. Ou como ramo ligado à videira, ele recebe a seiva vital o tempo todo e, por isso, pode dar frutos. Entendi. A ideia é que não há esgotamento. Isso. A partir dessa conexão interna, pode-se dar, usar, servir sem medo do esgotamento, porque a fonte interior promove uma renovação contínua. O texto chega a dizer, dia a dia você é renovado. Que imagem poderosa. Essa imagem da conexão com a fonte é realmente central em todo o material. Ela sugere que a existência vivida a partir dessa consciência espiritual transcende as leis de esgotamento e decadência que governam o plano puramente material, ou humano, que é limitado pelo tempo, pela finitude, né? Certo. A chave é manter essa ligação consciente e ativa com o que o texto chama de Deus, o Pai ou o eu interior, essa dimensão imortal e infinita dentro da gente, que sustenta e renova tudo indefinidamente. Representa uma mudança fundamental, de uma vida baseada em ter e gastar recursos finitos, para uma vida baseada em ser e receber continuamente da fonte infinita. Uau! Então, recapitulando um pouco essa nossa exploração pelos trechos de A Mente de Cristo, o que a gente vê é uma jornada bem definida proposta pelo texto, né? É um caminho para sair de uma visão de mundo que o autor considera limitada, focada no humano, no material, no julgamento superficial, para começar a acessar e, idealmente, viver a partir de uma consciência mais elevada, que ele chama de Mente de Cristo. Fica bem claro que o objetivo final não é só uma compreensão intelectual disso tudo, mas uma transformação real da experiência diária. Exatamente. E ao longo dessa nossa conversa, alguns pontos práticos, assim, recorrentes, emergem desses trechos como possíveis passos nessa jornada, né? Sim, quais seriam os principais? Bom, primeiro, a importância de observar essa nossa tendência quase automática de julgar pelas aparências e conscientemente escolher não seguir por aí, buscando aquele reto juízo, uma visão mais profunda. Segundo, o esforço para reconhecer que a fonte primária da nossa vida e do nosso sustento é interna, a alma, a consciência espiritual e não exclusivamente externa, como o corpo físico ou os recursos materiais. Certo, observar o julgamento e reconhecer a fonte interna. Isso. Terceiro, aquela prática de começar com o que já se tem, por menor que pareça, seja uma verdade compreendida, um recurso disponível, meditando sobre isso, usando-lo, confiando naquele princípio da multiplicação interna que o texto descreve e, como base de tudo, eu diria, cultivar essa conexão consciente e constante com a fonte interior. Buscar ali a orientação, o sustento. São o sustento e a renovação contínua, para assim, aos poucos, transcender as limitações que a gente percebe no mundo exterior. É muita coisa para processar, sem dúvida, mas oferece uma perspectiva bem diferente sobre tudo, na verdade. E como sempre, fica aquela pergunta para levar com a gente, né? Inspirada por essa análise toda. Sim, uma reflexão que talvez valha a pena a gente continuar ruminando, se, como sugere este material, a fonte de toda suficiência, segurança e orientação reside verdadeiramente dentro de nós, nessa consciência espiritual. Como seria se a gente começasse a desenvolver essa percepção interna de forma mais consistente? De que forma isso poderia começar a remodelar não apenas a nossa experiência pessoal de bem-estar, mas também as nossas interações com os outros e a maneira como a gente navega os desafios e as oportunidades do mundo externo, seguindo a lógica que foi apresentada aqui nestes trechos. Fica aí algo para continuar a explorar, né?